Que conselhos é que dá aos alunos que, como nós, se preparam agora para entrar na universidade? Bom, o primeiro grande conselho é conhecerem a universidade antes de irem para lá. É fundamental, se tem uma ideia da área. Antes ainda, 1 ano antes, 2 anos antes, conhecendo gente lá, professoras, alunos mais velhos, parentes, amigos, visitar os sítios, conhecer os sítios, falar com gente que está a estudar lá, eventualmente com professores, antes de fazer escolha, quer escolha de curso, quer escolha de escola, ter o máximo de informação possível. Muitas vezes a escolha é mal feita por falta de informação. Por outro lado, ter presente o seguinte, que mais importante do que escolher um curso é escolher um início de atividade profissional. Não direi escolher aquilo que se vai fazer toda a vida, porque o que vos vai acontecer é que irão mudar muitas vezes de atividades ao longo da vida, mas aquilo por onde vão começar. E o mais importante é saber o que é que querem fazer para começo de vida. E depois a seguir é que vem a escolha do curso. O curso é um instrumento, não é um fim, é um meio. E quando muitas vezes eu pergunto, então qual é a vocação? E diz, eu não sei que curso, não é um problema de curso, é o que é que queres fazer para começo de vida. Eu lembro sempre de uma escola que fui na periferia aqui de Lisboa, numa zona muito pobre, com grandes problemas sociais, e que foi uma sessão muito complicada, porque as pessoas estavam muito em guerra com os professores, eram alunos já muito mais velhos do que a idade, e no secundário, e a certa altura há uma rapariga que me diz assim, eu gostava tanto de saber qual é a minha vocação, não sei qual é a minha vocação, mas o que é que tu queres fazer? Eu disse, eu sei o que eu quero fazer, quero ser terapeuta da fala de crianças. Eu disse, mas isso é que é raríssimo, uma pessoa ter uma vocação tão definida e tão específica, é o mais difícil, não se sabe. Agora, podemos discutir se há curso, não há curso, se custa, se é barato, se é caro, se tens possibilidades ou não tens possibilidades. E normalmente as pessoas invertem as questões, tratam as questões de pernas para o... Enfim, ao contrário. Sobre a relação que há entre a juventude e a política. Sim. De quem é que considera que é a culpa, se calhar, de algum afastamento que há entre os jovens e a política? Bom, por natureza, há sempre um afastamento entre os jovens e a política. Sempre. Tirando períodos excepcionais, como são as revoluções, grandes mudanças, em que há uma quebra geracional, foi como aconteceu quando era jovem, e portanto tive a sorte, mas são poucas gerações que têm a sorte de viver uma revolução, porque não há assim revoluções todos os dias. Portanto, tirando essas situações extremas, no dia-a-dia a política é feita de uma gestão que é fastidiosa e que é chata e que é monótona para os jovens. E, portanto, isto é uma verdade, enfim, universal e não direi intemporal, mas vivida em muitos momentos temporais. Agora, pode dizer-se, no caso da sociedade portuguesa, mas não é só no caso da sociedade portuguesa, noutras sociedades, há certos aspectos que cansam os jovens, quer dizer, a Europa é um continente velho, tirando precisamente a imigração, que é um fator de renovação da Europa, e portanto, como todo o organismo velho, é difícil não antecipar os acontecimentos, vai a reboque dos acontecimentos, reage cada vez mais tarde, tem práticas adquiridas, tem dificuldade de inovação, e isso afasta os jovens. A sociedade portuguesa é visceralmente conservadora, e portanto isso também afasta os jovens. Depois do período heroico da mudança na vida política portuguesa, estamos no período da gestão, ainda por cima um período de gestão em crise, ao longo, e uma crise muito longa e que se agravou por causa da crise internacional. Portanto, tudo isso afasta os jovens, não é convidativo, porque não há muitas condições de mudança, nem a sociedade muitas vezes reage em termos de mudança, a não ser a preocupação com a superação da crise. Os exemplos que vêm dos políticos muitas vezes também não são eloquentes e, portanto, embora a responsabilidade maior não seja dos jovens, há na apatia, no desinteresse, na resignação, na crítica sem participação, alguma responsabilidade deles também. E não acha que podia haver, se calhar, um apelo maior a essa participação aos jovens? É evidente, mas aí o problema não se faz com apelos, ou as pessoas queiram ou não querem. O que é que pensa do papel das associações de estudante, que são e o que poderiam ser? São essenciais, quer dizer, as associações de estudantes em ditadura viviam um drama constante, como foi esse que eu conheci quando era associado, membro de uma associação de estudantes em Direito, e eram proibidas no ensino inicial. Agora são permitidas nos vários graus de ensino e, portanto, o que é preciso é que haja participação. As críticas feitas às associações de estudantes são um bocadinho como as críticas feitas aos políticos, a dizer eles e nós. Eles, os políticos, os sabichões, que aquilo não funciona e tal, mas não funciona porque as pessoas também não vão. Porque a taxa de inscrição e, sobretudo, de participação é muito baixa, porque as pessoas não intervêm e há tempo para isso.
na faculdade, eu tive tempo para estudar, e estudar muito, e ter muito boas notas, e ao mesmo tempo participar em tudo o que se podia imaginar. Eu acho que a Ministra foi um caso um pouco surpreendente, porque ela prometeu muito no início. Parecia uma pessoa que era desconhecida, não vinha do universo político, vinha de fora. Portanto, uma pessoa com competência técnica, interessada em resolver problemas urgentes do ensino em Portugal, nomeadamente do ensino básico e do ensino secundário, embora eu continuo a considerar que deveria também caber ao Ministério da Educação um papel fundamental na educação pré-escolar, que esse é o mais básico do básico, e às vezes é visto como um problema de solidariedade social e não um problema de educação. Mas prometeu muito, avançou com algumas boas ideias, era preciso mexer no panorama do português, da matemática, da química, da física, do inglês, da impreparação em alguns aspectos básicos, porventura dos horários e do tempo de ensino, do funcionamento das escolas, da gestão das escolas, da redução do número de escolas, mesmo com alguns custos nas zonas mais pobres e mais distantes, e o risco de desertificação para reorganizar, até na parte que tem a ver com os transportes escolares, tudo isso parecia um conjunto de boas intenções e algumas boas ideias. O pior é que, ao lado dessas boas ideias, de várias dessas boas ideias, se instalou desde o início uma ideia errada, essa muito errada, que foi a de tentar conquistar a opinião pública à custa do ataque aos professores. O que é uma coisa muito sedutora, mas muito perigosa, embora eu não caia no polo oposto, que é o de querer charmar as várias classes profissionais das várias corporações, porque aí nunca se mexe no estatuto delas, como é evidente. Agora, que diabo, a explicação simplista que os pais, numa primeira fase, compraram acriticamente, de que a culpa de tudo era dos professores, eles é que não queriam mudar de vida, eles não queriam, era, além de uma generalização abusiva, era perigosíssima, como se veio a verificar. Numa primeira fase, produziu efeitos, neste sentido, no sentido de que as pessoas aderiram, andavam sempre à procura de um bode expiatório. O bode expiatório dos professores é boa ideia. Não podiam ser os pais, apesar de cada vez ligarem, em muitos casos, menos aos filhos. Não podiam ser os alunos, apesar de, em alguns casos, estudarem cada vez menos. Bom, mas é evidente que o serem os professores era uma ideia convidativa. Só que esta ideia, repetida à saciedade, dramatizada, exagerada, com manifesta injustiça, teve várias consequências. Primeiro, afastou os professores, colocou-os desde praticamente o início contra a Ministra. Portanto, tinha ali uma força de oposição militante a tudo o que quisesse fazer. Segundo lugar, os próprios pais, às tantas, começaram a cair em si e a dizer, isto é uma explicação muito simplista que não serve de justificação para tudo o que se faz ou deixa de fazer. E, portanto, penso que pagou e está a pagar uma fatura elevadíssima por essa escolha que fez de início de percurso. Em relação aos alunos, vagamente a ideia da Ministra foi, em relação aos alunos, sem nunca ser muito simpática, mas isso não era necessariamente um grande erro, porque também não tem que ser demagógica e populista e cultivar a simpatia pela simpatia, mas foi a de tentar, sobretudo, concentrar o ataque nos professores. Em qualquer caso, os alunos, ultrapassada aquela primeira fase, acharam, quer os alunos, quer os encarregados de educação, que ela, apesar de tudo, cultivou um pouco mais as associações de pais, cultivou um pouco mais, até para ter o seu apoio contra os professores, mas que é facto é que os alunos também se sentiram muito desmotivados por esse clima de guerrilha que se instalou nas escolas. Portanto, a partir de certa altura, o confronto não foi apenas com os professores, foi também com os alunos e com uma parte dos encarregados de educação. Isto demorou tempo, claro, isto é um processo de 10 anos e meio, e portanto tem fases. Esta fase final, mais de maior confronto com as várias frentes, é a fase do último ano e meio.